me conta, o que que a gente não pode fazer nas crianças? Eu já tô com medo, que será que eu faço alguma coisa? Acho que devo fazer. Querida, a mais clássica de todas, que todo otorrino, que todo pediatra orienta para não fazermos é passar cotonete no ouvido das crianças. Essa é a mais clássica. A caixinha do cotonete está escrito não introduzir em orifícios naturais. É só para passar na entradinha. É para limpar a entradinha do narizinho. Pode fazer maquiagem nas mamães, limpar as dobrinhas da orelha. Não introduzir dentro do conduto. O conduto é estreito, a cera é molinha, a gente não vai conseguir tirar, a gente vai acabar empurrando, a gente só tira o que está por fora. Se está por fora a cerinha, a gente pode passar a toalha. O que está lá dentro, se está trancando, o otorrino tira, tá? Nós otorrinos, de maneira geral, nós não temos nenhum problema com cera. Cera não é doença, é um mecanismo de defesa, é uma secreção que é produzida pelo nosso organismo. A mãe que tem essa neuro com As cera, pessoas né? têm essa neurose achando que estão limpando. A gente limpa o que tem aqui por fora que está aparecendo. Lá dentro não precisa mexer. Limpa com um paninho, com a toalhinha aqui por fora. Lá dentro, essa coisa de tentar tirar com cotonete, tu acaba empurrando a cera para dentro, ela impacta, é difícil para tirar, às vezes tem que usar remédio para amolecer, tá? Fora que a gente pode machucar o conduto auditivo. O conduto é uma estrutura que não é muito calibrosa, ela é estreita, ela tem uma porção de pele fininha embaixo do osso. Quando tu passa o cotonete, se tu passa desavisado, às vezes pode machucar, tá? E nem sempre o conduto é reto. O conduto de uma criança é diferente da outra, o conduto de um ouvido é diferente do outro ouvido. Às vezes, quando a gente passa o cotonete, a gente pode machucar a pele, às vezes até sangramento. Então, assim, ó, queridos, conselho, não usem cotonete. Não usem cotonete, isso não ajuda em nada. Limpe as dobrinhas com toalhinha, cotonete não deve ser usado. Essa é a orientação mais clássica, nada de cotonete em criança. Outras orientações que a gente costuma dar para os pais. Bem, higiene nasal ajuda, faz bem, mas tem que ser com uma técnica certa. Então, cabeça para frente, nunca cabeça para trás, a boca abertinha e tem que ser bem devagarinho. Então, nunca fazer lavagem nasal com pressão. Não deve ter pressão, é só introduzir o sorinho, que pode ser em baixo volume, numa seringuinha, ou em alto volume, quando a mãe está bem treinada, a criança está com bastante secreção, alto volume, aqueles das garrafinhas funcionam bem, mas sempre sem pressão. Então, não lavar o nariz de suas crianças com pressão, tem que ser bem devagarinho. Tá? Então, dica 1, cotonete, dica 2, da lavagem nasal. Uma dica 3, não usar vasoconstrictor. Afrin, Aturgil e todos esses remédios que têm vasoconstrictor, que às vezes a gente acha que usando vai destrancar o narizinho da criança, podem causar problema quando o uso prolongado. Eles têm substâncias vasoconstrictoras. O que quer dizer isso? Quando a gente pinga no nariz, o nariz destranca e melhora bastante a respiração. Só que o uso contínuo faz com que a mucosa aumente de tamanho e ela não volta ao normal. Então, aquele benefício inicial vai estar causando, com o uso contínuo, um malefício e pode causar dano à saúde da criança. E muitas vezes a gente não consegue resolver essa hipertrofia, esse aumento de volume da mucosa só com tratamento cirúrgico. Então, a terceira dica, que eu acho que é bastante importante, é não usar essas gotinhas nasais. Outra recomendação, a gente não trata gripe, resfriado com antibiótico. Às vezes as mães levam no consultório e dizem, doutora, dá um remedinho para ele ficar bom logo. Não, a doença viral ela tem um ciclo, 7, 10 dias geralmente, e assim, a gente pode usar medicação sintomática, a gente não tem um remédio, o antibiótico não mata vírus, ele mata só bactéria. Então, às vezes, as crianças vão na emergência ou vão nos consultórios e o médico não indica medicação antibiótica, só medicação sintomática, e as mães às vezes ficam muito, mas doutora, o pediatra nem deu medicação antibiótica. Não precisa, doença viral a gente não trata com antibiótico, a gente trata só com medicação sintomática. O organismo da criança que vai dar jeito e vai fazer com que o organismo reaja e no ciclo adequado, 7 dias, 10 dias, o quadro vai melhorar. Higienização e hidratação nesses casos. Outra coisa que a gente costuma orientar os pacientes é assim, quanto à amamentação. A criança pequena nunca deve mamar deitado, tá? Isso não faz bem, às vezes pode ir secreção para dentro do ouvido. Então, nunca dê mamadeira deitado para o seu filho, ele tem que ficar sentadinho.
tá? Quanta dica boa. A chupeta, a gente não recomenda a chupeta, o bico deve ser retirado o mais cedo possível. Tem algumas pesquisas que falam que crianças que têm o uso da chupeta prolongado têm maior incidência de otite. Então, assim, chupeta tirar o mais rápido possível. Eu peço sempre, se conseguir antes dos 2 anos, melhor. Se ainda depois dos 2 anos está usando, tire, por favor, logo, antes dos 4 anos, senão vai ser uma catástrofe depois. E a arcada dentária deles também vai ter bastante prejuízo.